Olá pessoal, vamos dar início então ao treinamento para a prova de certificação 1Z0047 SQL Expert, tá ok? Mesmo vocês tendo visto a minha videoaula de apresentação desse treinamento, focando que é tanto para o Oracle 10G, 11G e 12C, essa prova ela serve como um passo para você se tornar OCA, tá ok? Então aqui tem o link da prova, para quem quiser ver o conteúdo e está se ambientando com o conteúdo, tá certo? Então, vamos começar aí. O conteúdo para a prova de certificação é controlando User Access, controlando acesso de usuário. Nós vamos mostrar o que são privilégios de sistema e objeto, definir nossos grants em tabela e usuário, ver nossos privilégios no dicionário de dados, fazer roles, né, e distinguir a diferença de privilégios e roles, tá certo? Então, antes de a gente começar a falar nesses recursos, nós temos que saber o que é um usuário de banco de dados. Todo mundo sabe, já tem noção do que é um usuário, mas existem umas regras aí que vocês vão utilizar no seu dia a dia para poder estar criando esses usuários e para você estar se preparando para o exame. Para a realização de qualquer ação em um servidor de banco de dados, é necessário ter um usuário com determinados privilégios de acesso ao servidor. No banco de dados Oracle 11G, 12C, 10G, existem diferentes privilégios que podem ser concedidos aos usuários. E gerenciar os privilégios individualmente pode se tornar uma tarefa extremamente cansativa. Para facilitar essa tarefa de gerenciamento, normalmente utilizamos atribuições para agrupar privilégios, certo? Geralmente, temos muitos usuários conectados a um banco de dados, executando ações concorrentes e simultâneas. Para evitar que um usuário específico consuma excesso de recursos disponíveis, CPU, I/O e memória, o que prejudicaria demais os outros usuários, o banco de dados Oracle fornece um mecanismo chamado perfil, nós vamos ver mais abaixo, para controlar o limite desses recursos que o usuário pode utilizar. Opa, deixa eu só voltar aqui. Uma conta de usuário, pessoal, ela é identificada por um nome de no máximo 30 caracteres e está associado somente a um esquema, com o mesmo nome desse usuário. Então, quando você cria um usuário, você cria um esquema no banco de dados. Os termos usuário e esquema podem ser usados alternadamente em um ambiente Oracle, mas nem sempre querem dizer a mesma coisa. O usuário é o nome utilizado para estabelecer uma conexão com o banco de dados. Um esquema é um conjunto de objetos de propriedade desse seu usuário que você criar. Tabelas, índices, sequências, visões e outros. Ok? Isso daí está escrito no livro do Watson que eu li em 2010. Bem definido. O comando que utilizaremos para criar um usuário é o nosso createUser. Este comando possui somente dois parâmetros obrigatórios, nome e senha, tá certo? No entanto, é boa prática definir vários outros parâmetros para a conta do usuário. Abaixo, conforme apresentado por Brand e Law em 2009, os principais parâmetros utilizados quando um usuário é criado. Esse exemplo eu peguei desse livro que eu li, mas também é praticamente a mesma coisa nos exemplos para a prova de certificação. Ok? Aqui só vou falar sobre os parâmetros. Ok? Parâmetro, nome do usuário. Então, o que é esse parâmetro na hora de eu criar o usuário? Especifica o nome que identifica a conta do usuário. Ele pode ter até 30 caracteres, não pode ser nenhuma palavra reservada, a menos que esteja entre aspas, o que não é recomendado. Grava isso para a prova. Identified by, especifica a senha do usuário para acesso ao banco de dados. Table Space Default, especifica a table space padrão onde os objetos permanentemente da conta do usuário serão criados, exceto para a table space, exceto quando o table space é explicitamente especificado durante a criação de objetos. Então, se você não colocar nenhuma table space para o usuário, ele vai direto para a table space user. Mas você pode evitar que o seu usuário vai criar objetos em um determinado espaço do Oracle, em uma determinada outra table space. No módulo 2 eu explico mais detalhadamente o que é table space, no módulo de administração de banco de dados, ok? Outro parâmetro para a criação do usuário é o nosso temporário table space. Especifica o table space onde os segmentos temporários da conta de usuário serão criados durante as operações de classificação, criação de índice, etc. Então, tudo que é objeto temporário que você criar, você cria uma tabela temporária, operação de sorte, vai ser jogado para essa área.
Se você não especificar isso, ele vai direto para a table space temp, tá certo? Outro detalhe para a criação do usuário, cota. Especifica a quantidade de espaço ou tamanho permitido dos objetos criados no tablespace especificado. O tamanho pode ser em kilobytes ou em megabytes. Então, quando você criar um usuário, você vai especificar a cota de espaço que esse usuário vai ter no banco de dados. Tá certo? Profile. Especifica o perfil atribuído a este usuário. Ele é discutido mais adiante nesse artigo, nessa videoaula. Se um perfil não for especificado, o perfil utilizado será o default. Então, o perfil, quando você cria um usuário, você pode falar, ó, esse perfil do usuário só pode usar tanto de memória, só pode usar tanto de recurso do banco. E você pode atribuir esse perfil a esse usuário. Porque você pode ter essa classificação aí de perfis. Password Experience especifica que após o primeiro logon, o usuário deve alterar sua senha. Então, esse é um parâmetro true. A próxima vez ele vai ter que alterar a sua senha via sistema. Account Lock, pessoal. Especifica se a conta do usuário está bloqueada, lock, ou se está desbloqueada, unlock. Por padrão, a conta do usuário será criada desbloqueada, certo? E aqui, pessoal, vamos aos exemplos para a gente estar vendo o que nós vimos na teoria. Exemplo de comando para criar um usuário. Então, você, como usuário sys ou com usuário DBA, pode estar criando um usuário. Create User Demo, Identify by a senha 123456, é assim mesmo a senha. Account Unlock, estou desbloqueando a conta. Estou falando que a minha table space default vai ser a user e a minha temporária vai ser temp. Lembrando do que é obrigatório somente para criar um usuário é o nome e a senha. Os outros são parâmetros, tá certo? Se você quiser alterar uma conta do usuário, alter user demo, identified by, você põe a senha, account unlock, e aí se você quiser acrescentar os demais parâmetros, você vai acrescentando os demais parâmetros, tá certo? Então vamos criar esse usuário demo aqui, vamos estar conectado com o usuário sys, vamos executar esse comando. Olha, user demo criado. Se eu vir aqui no meu usuário sys, outros usuários aqui embaixo, olha só. Olha o meu usuário demo aqui criado. Ok? Se eu quiser alterar qualquer coisa nesse meu usuário, você pode pegar por esse comando, tá ok? Só lembrando que não basta só você criar um usuário para poder logar. Mesmo tendo criado usuário, você não vai conseguir fazer uma conexão ainda, porque você não tem o privilégio chamado Connect. Se eu tentar vir aqui fazer uma conexão, olha só. Demo, usuário demo, sem 1, 2, 3, 4, 5, 6. ORXG, localhost, testal. Ainda não deixo criar isso, não deixo fazer essa conexão, porque eu não tenho o privilégio Connect, que nós vamos ver mais abaixo, ok? Então grava essa regrinha aí. Talvez uma provinha de certificação venha criando o usuário e já fala que ele já está fazendo select no banco. E aí tem uma questão lá embaixo que fala, olha, esse comando não vai ser, o usuário não vai conseguir executar essa operação, certo? Então tem que se ambientar bem nisso. E para você dropar um usuário, drop user demo, você dropa o usuário, ok? Perfis, pessoal, como eu falei acima, em banco de dados Oracle existem os perfis. O que é o perfil? Um processo de usuário pode consumir um excesso de recursos como CPU, espaço indica ou largura de banda de entrada e saída. Como esses recursos geralmente são limitados, o Oracle possui um mecanismo para limitar e controlar a quantidade desses recursos que os processos do usuário podem consumir. Além disso, os perfis também podem ser usados como mecanismo de autorização para controlar como as senhas de usuário são criadas, reutilizadas e validadas. Então, existe N coisas que você pode fazer. Vou criar um perfil de usuário, tá certo? Você pode estar delimitando várias coisas para ele. Um perfil tem dupla função: impor uma política para a senha da conta do usuário, limite para senhas, restringir os recursos que uma sessão pode ocupar, limites para os recursos. No banco de dados Oracle, os limites para senhas são sempre obrigatórios e os limites para os recursos só são obrigatórios se o parâmetro da instância resource limit estiver como true. Prestar atenção nisso. Por padrão, ele é falso. Todas as contas de usuários têm um perfil por padrão, como a default, né, que é um padrão definido já, e a alteração será imediatamente aplicada a todos os usuários com esse perfil. Se você alterar para outro perfil, vai ser alterado. Perfis adicionais
podem ser criados e atribuídos explicitamente a certos usuários. A seguir é descrito os limites apresentados. Tem alguns limites apresentados. File login attempts. Então, vou criar um perfil e no meu parâmetro file login attempts, o que eu especifico? Especifica o número de erros consecutivos que uma senha antes de a conta do usuário ser bloqueada. Se a senha correta for fornecida antes do limite alcançado, o contador é definido como 0. Então, é aquela situação, o usuário vai tentar logar várias vezes, você vai definir um limite para essa tentativa de logon por esse usuário. Password lock time especifica o número de dias que uma conta ficará bloqueada depois que o file login attempts for atingido. Então, especifica o número de dias que uma conta ficará bloqueada. Password lifetime especifica o número de dias antes de uma senha expirar. Ela ainda poderá ser usada por algum tempo após a expiração, dependendo da configuração utilizada, dependendo da ideia do seu negócio, da sua situação de segurança do seu sistema. Password grace time especifica o número de dias depois do primeiro logon bem-sucedido após a senha ser expirada. A senha antiga ainda pode ser usada durante esse período. Então, é aquela... Você fez, né, o seu logon e você vai dar um número de dias para ser expirado. Password reuse time especifica o número de dias antes que uma senha possa ser reutilizada. Outro parâmetro aí. Password reuse max especifica o número máximo de vezes que a senha pode ser reutilizada. Então você tem uma senha, você mudou para outra, depois você quer voltar para essa senha. Você pode especificar o número máximo de vezes que isso pode acontecer. Password verify function especifica o nome da função a ser executada sempre que a senha for alterada. A finalidade da função deve verificar se a nova senha tem um grau de complexidade adequado. Pessoal, esse é um parâmetro que ele aponta para um ponto SQL lá no seu servidor do banco de dados. E dentro dessa função existe um código mesmo que toda senha passa por essa função. E dentro dessa função ele delimita se a senha começa com letra, se tem arroba, quantos caracteres tem. Okay? Então, essa é uma funçãozinha password verify function, você vai apontar para ela lá no teu sistema operacional. Módulo 2, administração de banco, eu falo mais sobre isso, certo? Session per user especifica o número de logins concorrentes que podem ser feitos à mesma conta de usuário. Sessões que tenta fazer login com o nome do mesmo usuário após esse limite será alcançado, serão bloqueados. Então, especifica o número de logins concorrentes que podem ser feitos à mesma conta. Quer dizer, eu logo aqui, depois vou em outra estação e logo, depois eu posto em outra estação e logo. Quantas vezes eu posso fazer esse login? Tá certo? CPU per session especifica o tempo de CPU em 100 segundos que o processo de servidor de uma sessão pode ser usado antes da sessão ser forçadamente terminada. Então, qual é o tempo que você vai poder fazer alguma coisa no banco e sua sessão vai ser terminada? Ok? CPU per call especifica o tempo de CPU em 100 segundos que um processo de servidor de uma sessão pode ser usado para executar uma instrução SQL, antes da instrução ser forçadamente terminada. Mais um recurso aí. Logical reads per session especifica o número de blocos que podem ser lidos por uma sessão, independentemente se eles estarem em cache de buffer do banco de dados ou lido em disco, antes da sessão seja forçadamente terminada. Blocos de memória. Vocês vão saber mais o que são blocos no meu módulo de administração de banco. Ok? Então, Logical Reads per Session. Pela sessão você pode ler mais blocos de memória. Logical Reads per Call. Especifica o número de blocos que podem ser lidos por uma instrução SQL, independentemente se eles estarem no cache de buffer do banco de dados ou lidos no disco, antes que a instrução seja forçadamente terminada. Mais um recurso aí que você pode estar utilizando. Private SGA. Para sessões conectadas por meio de arquitetura de servidor compartilhado, especifica um número em kilobytes que a sessão pode usar SGA. System Global Area, módulo de administração de banco de dados, sobre o que é essa área. Então, dentro dessa área de memória, eu posso especificar um tamanho que eu posso estar usando. Ok? Connect Time
Especifica a duração máxima em minutos, máxima de uma sessão antes de ser forçadamente terminada. Então, olha, eu vou te liberar um usuário, mas você tem 5 minutos para fazer seu select. Sua sessão vai cair. Idle time. Especifica tempo máximo em minutos de uma sessão pode ser ficar ociosa antes de ser forçadamente terminada. Então, meu usuário parou de digitar, foi tomar um café, eu posso colocar um perfil que em 2 minutos a sessão dá rollback. Tá certo? Compositor limit. Especifica uma soma ponderada dos parâmetros acima, geralmente utilizado esse parâmetro quando precisamos dar flexibilidade e tolerância a operações executadas pelos usuários. Assim, estamos limitando o usuário pelo uso ponderado. Então, é um uso ponderado, um cálculo aí, módulo 2, eu falo um pouco mais sobre isso de administração de banco, sobre como está fazendo um sistema legal de segurança, ok? Então, para você criar um perfil, pessoal, create perfil, exemplo, limit connect time, 120, file temps logins 8, então eu coloquei um file login temps 8, vamos ver o que é para vocês já começarem a se ambientar, vamos ver o file login temps, número de erros consecutivo. Então, estou falando que esse meu perfil aqui tem um número de erros. Pode errar 8 vezes a 100. E o meu connect time, especifica a duração máxima em minutos máxima de uma sessão antes de ser forçada a terminar. Então, duração máxima em minutos. Vocês têm que decorar isso para a prova. Então, no meu usuário lá, eu coloquei que esse meu perfil, os usuários que tiverem nesse meu perfil, eles vão ter 120 minutos de conexão no banco, quer dizer, 2 horas já eles podem estar conectados. Aí depois de 2 horas vai ser derrubado. E o meu file login attempts, 8 vezes tentativa. Tá certo? E aqui mais uns exemplos, olha só. Se eu quiser alterar um perfil, eu posso colocar os parâmetros, ok? Aí vocês leem os parâmetros acima, ok? E criem o perfil desejado para umas operações de banco de dados. Eu, especialmente, tenho alguns perfis para fornecedores externos que querem acessar o banco, então eu crio todo um sistema de log para isso, um sistema de perfil para isso, para tentar enxugar o máximo possível o que essas pessoas vão fazer no banco, tá certo? E para deletar esse perfil, drop profile exemplo. Você deleta esse perfil, não existe mais esse perfil. Se o usuário só tiver ele estiver conectando, ele vai para o default, tá certo? Quando não tem um perfil usuário, ele vai para o perfil default, ok? Falando sobre privilégios, né? Mais um item nós vamos falar que é importante para a prova de certificação. Aqui eu peguei do livro do Watson e também misturei com o conteúdo da prova de certificação. Segundo o Watson 2010, em um banco de dados Oracle, não é possível fazer nada sem os privilégios corretos. Um usuário não pode sequer conectar sem ter um privilégio para tal. Uma vez que conectado, ele não pode fazer nada útil ou perigoso sem receber privilégios. Os privilégios são atribuídos às contas de usuários, com o comando grant e removido através do comando revoke. Na maioria das vezes, o usuário sempre possui privilégios para executar uma ação. O banco de dados Oracle emite uma mensagem de advertência semelhante a essa. Hora 01031, privilégio insuficiente. Então, quando acontecer essa mensagem, você pode ter certeza. Estou tentando fazer alguma coisa no banco, eu não tenho permissão. Certo? Privilégio de sistema, pessoal. O que é privilégio de sistema? É uma ação que você vai fazer no banco de dados. Okay? É alguma ação a nível de sistema, não a nível de dados. Tá certo? Que pode ser essa ação? Alter system, alterar um parâmetro. Create user é um parâmetro de sistema, é um privilégio de sistema. Create session, vou fazer um create session. Vou dar o create session para um usuário poder fazer conexão. Acima lá, o demo que vocês viram que nós não conseguimos conectar, eu posso dar esse privilégio create session. Create table, criar tabela, ou CDBA, se eu der esse cuidado com esse CDBA, porque se eu der um privilégio desse para o usuário, ele vai conseguir fazer N operações de banco de dados, okay? Principalmente administrativa. E aqui, pessoal, como conceder um privilégio de sistema? Você vai usar o comando grant, o nome do privilégio, to demo. Ao usuário demo. Vamos executar isso. Ó, grant bem sucedido, ok? E agora, pessoal, vamos tentar criar a conexão com esse usuário, né? Dei o create session, ó. Lembra que lá acima eu criei o demo, tentei conectar, não deu certo. Agora vamos tentar conectar ele. Vou fazer aqui pelo SQL Developer.
demo, usuário demo, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, localhost 1521, Oracle XZ, testar conexão. Conectou com sucesso. Ok? Se eu quiser retirar um privilégio de sistema, é só eu dar um comando revoke, o nome do privilégio, from demo. Se eu tirar esse privilégio, vocês não poderão mais, o usuário demo não vai poder mais criando qualquer tabela no banco. Não cria mais tabela. Tá certo? E existe N privilégios de sistemas aí para vocês. Aqui embaixo, no final do arquivo, depois dos exercícios, ó, no final do arquivo eu coloquei N privilégios de sistemas, né? Analyze N, analisar qualquer objeto de banco de dados. Audit N, definir opções de auditoria a qualquer objeto de banco de dados. Então, existem esses daqui são importantes para a prova, você saber o que é cada um. Ok? Não tem muito segredo. Da cluster, né? Create N, drop N, criar, alterar, eliminar qualquer cluster. Ok? Então, não tem muito segredo aí. Vocês têm que decorar, saber que existem esses privilégios. Certo? Vou voltar aqui para o nosso. Então, se quiser eliminar um privilégio de sistema, está aqui o comando. Privilégios de objeto, pessoal. Agora, os privilégios de objeto é a nível de uma camada de dados. Você não vai executar operações no banco, você vai executar operações em dados, objeto específico para dados, ok? Então, vocês podem ter alter para alterar qualquer definição de tabela que contenha dados, execute para executar alguma procedure, function, store procedure do banco de dados que vai manipular dados, fazer a instrução select, insert, delete e update. Okay? Então, o privilégio de objeto ele é um pouco mais enxugado, não é tão grande como o privilégio de sistema, mas ele dá esse recurso aqui. Exemplo de como proceder com o privilégio de objeto. Eu quero dar privilégio para o meu usuário demo fazer select na minha tabela em Force. Se eu fizer uma conexão com ele agora, olha só, demo 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos deixar testar, vamos conectar. Se eu tentar fazer um select, se diz pronto. Na minha tabela em Force, olha só o que vai acontecer. Tabela view não existe. Não que a tabela view não existe, existe, mas ele não tem acesso. Eu estou com o usuário demo logado no demo. Agora, se eu der um grant e liberar grant selection guy implores to demo, acesso concedido, voltar na minha conexão com o demo, executar, ele consegue ver na tabela. Ok? Então, é dessa maneira aí que você pode estar fazendo isso. Aqui eu estou dando grant select insert update on implores to demo. Então, aqui eu dei os insert update, só não dei delete para o demo fazer operações nesse meu banco de dados, na minha tabela implores. Se eu quiser revocar algum privilégio, comando revoke. Olha só, eu dei um update, agora eu vou tirar o update. Revoke update on na minha tabela from demo. Então, você pode estar fazendo isso daí. Revoke bem sucedido. Ok? Aqui, pessoal, umas views administrativas. Essas são consulta úteis para identificar os privilégios de um determinado usuário em banco de dados. Tá? Eu quero saber os usuários desse meu usuário. Então, as views DBA sys priv, DBA tab privis e DBA role privis são views extremamente importantes para você verificar o que é que o usuário tem. Vamos ver o usuário demo, olha só. Na minha DBA select, deixa eu pegar ela aqui, privilege from DBA sys priv, where grant igual a demo. Olha lá, o meu gremo de privilégio eu só dei create session para ele até agora. Ok? Vamos ver essa outra view. Select privilege from DBA tab privis. Ó, eu só dei insert e select, porque eu revoquei o update. Tá certo? Se eu revocar o insert, vou revocar o insert agora. E executar essa view novamente, só o select. Ok? Vamos voltar aqui.
Grant role, vamos ver essa view aqui. Select grant roles, a roles, eu não falei sobre roles ainda. Então eu vou tirar esse item daqui. Vou estar colocando aqui, pessoal, só fazer uma organização melhor aqui para as roles, tá certo? Então, aqui, ó. Isso, beleza. Então, pessoal, tá aí as views que você vai usar para verificar as liberações de acessos que o usuário tem no sistema. Sys de System, tab de objetos, ok? E roles, pessoal, o que são roles, né? O que a gente chama aí de regras. No contexto do banco de dados Oracle, uma atribuição role em inglês é um conjunto de privilégios do sistema e ou privilégios de objeto que podem ser concedidos e revogando a uma unidade. Watson 2010. Também podemos dizer que uma atribuição é um conjunto nomeado de privilégios, sejam eles sistema ou de objeto, ou uma combinação de ambos que facilita a administração do privilégio. Então, pessoal, o que seria essas roles? Ok? Vamos pensar que as pessoas que chegam novas na sua empresa vão ter acessos básicos, como só fazer select e só fazer insert em tabelas de cadastros. Okay? Você não vai deixar essas pessoas verem relatórios, você não vai deixar isso daí. Então você pode criar uma role para esse usuário só falando, ó, em tais tabelas é só select, em tais tabelas ele pode dar insert e update, nem delete vai poder deixar. Tá certo? Aí você cria essa role, por exemplo, vou chamar aqui de role desenvolvedores. Então você cria role, o nome não ficou apropriado, eu vou trocar esse nome. Aqui um recurso do Ctrl R, recurso do vamos chamar de func nível 1. Vamos substituir tudo, certo? Aqui eu só mostrei um recurso da SQL Develop. Ctrl R você substitui qualquer palavra dentro de um código, ok? Role, func nível 1, vamos criar essa role. E essa minha role vai ser o quê? Bom, vai poder conectar, ok? Vai poder criar tabela não vou fazer criar tabela, não vou deixar esse usuário criar view, não vou deixar esse usuário criar procedure e vou deixar ele fazer select na tabela, vamos colocar mesmo .gr.employees, ok? Então estou deixando ele dar insert update on, aí você vai ter que pegar suas tabelas e verificar o que esse usuário vai poder fazer. Então vou executar isso daqui, ó. Então esse meu usuário vai poder conectar e somente dar select update na minha tabela employees. Tá certo? E aí você vai escalonar todo um sistema de segurança para níveis de usuários e vai montar o seu privilégio de sistema e de objeto. Ok? E aqui ó, eu posso dar, vou colocar João, vou colocar demo. Né? Na verdade já existe esse privilégio para ele. E aí depois que eu criei a role, né? Minha role, eu posso vir e designar essa role para os meus usuários. Ah, é o usuário tal, vai logar para o sistema criar usuário, vou dar essa que é o funcionário nível 1. Então, quer dizer, esse funcionário pode criar acesso a um select update na MHR Course. Tá certo? Então, não adianta aqui eu ficar embolando várias situações, mas vocês têm que bolar situações dentro da sua empresa e abusar desses recursos. Tem sistemas que eu já vi que o pessoal geralmente não faz a nível de banco, ele faz a nível de sistema. Existe um cadastro lá, né? Que a pessoa passa no sistema, monta uma telinhas, tabelinhas que podem ser alteradas, deletar. Pode ser feito também, mas você pode fazer isso no banco também. Recomendo ter as duas. Ok? Para excluir uma role, drop role func nível 1. Você vai apagar a sua role. Apagou a role. Para identificar as roles de privilégios. Né? Então, se eu quero saber minhas roles, olha aqui, ó, select list from session roles. Ó, eu estou com o usuário sys, não vem nenhuma role, ok? Porque o usuário sys ele é o pai de todas as roles, então ele não apresenta todas as roles. Vamos ver o demo. Vamos ver quais as roles que o demo vai também dar vazio porque eu apaguei minha role function 1. Vamos criá-la novamente. Vamos fazer um teste só para verificar. Vamos criá-la novamente. Criada novamente. Estou com o usuário demo. Vamos criar com o usuário sys. Olha só, criei aqui em cima. O usuário demo não tem permissão para criar role. Agora vamos ainda continuar com sys.
Vamos vir aqui, vamos dar todas essas funcionalidades aqui para o demo. Ok? E vamos vir aqui com o demo e vamos selecionar Select a Series from Session Role. Olha só, deixa eu mostrar isso daqui para vocês. Ainda veio vazio, porque ainda não deu tempo de eu estar atualizando para esse usuário role. Ok? Eu estou dentro da minha sessão do role. Select Asterisk from Previous, Session Previous. Olha, tem o Create Session, que foi o que eu criei. Deixa eu ver se eu dei meu grant aqui. Acho que eu mesmo não atualizei. Beleza. Atribuição fonte 1 não existe. Deixa eu ver aqui o que eu fiz aqui de errado. Claro, está com usuário sys. Eu estou fazendo uma confusãozinha aqui, pessoal. Vamos lá. Vamos começar do zero. Vamos dar um drop nela. Eliminei. Vou limpar aqui. Vamos criar a minha role. Vamos nível 1. Usuário sys, olha aqui, ó, na direita em cima. Vamos dar isso daqui, todas essas permissões. Vamos dar um grant para o usuário no demo. Ok? Vamos ver o resultado das minhas views agora. Asterístico, não veio nenhuma role, o usuário sys é o pai. Vamos lá. Como o usuário sys é o pai, para essas que são sessões priv, aqui eu mostro todas as meus privilégios de sistemas existentes. Ok? Vamos voltar para o demo. Tá aí o resultado, pessoal, que eu dei, Create Access Privilégio de sistema para o usuário demo. Ok? E aqui vamos ver esse daqui, ó, current role from DBA role please, where current igual a demo. Só com usuário sys. Usuário sys. Tá aí, ó, na DBA role please, ok? Essa view aqui ela não deu certo porque ainda não foi, eu tenho que fazer umas liberações. Módulo 2 ainda eu mostro como fazer uns ajustes aí nessas views administrativas, ok? Mas olha, se eu quiser saber o que é de role que tem o meu usuário demo. DBA role please, ok? E existe aí N views. Aqui, pessoal, coloquei mais uma view para você consultar usuários de banco de dados, DBA users, né? Onde o user é igual a demo, olha só, você pode consultar o usuário que você criou e ter aqui os dados que você queira, ok? Colocar asterístico para ver todos os campos. Opção Which Admin Option, quando você cria um grant e no final desse grant você coloca Which Admin Option, significa o quê? O usuário que você concedeu este parâmetro pode liberar acesso para outros usuários igual. Quer dizer, se eu dei um grant create table para esse mesmo usuário pode dar o grant create table para qualquer usuário de banco. Tomar cuidado com isso. E aqui, pessoal, as views de dicionário de dados que a gente costuma consultar. DBA User descreve todos os usuários do banco de dados. All User lista todos os usuários, mas não os descreve. Users descreve somente o usuário atual. DBA Cotas, DBA TS User Cotas. User Password Limit descreve o parâmetro do perfil de senha que estão atribuídos ao usuário. De repente eu quero saber, você loga com esse usuário, executa essas views e você vai ter exatamente como estão os parâmetros para esse usuário logado. User Resource, DBA Profile, DBA Custo, libera o custo para cada recurso. $CS lista todas as informações de sessão, né? Inclui o nome do usuário, várias informações. VCStat lista as características da sessão do usuário. Proxy User descreve o usuário que pode assumir a identidade de outros usuários. Então essas views estão bem selects nela, vejam o resultado. Claro que módulo 2 de administração eu falo mais sobre essas views, só que aqui é só um. O ideal desse treinamento focado para a prova é falar sobre os privilégios do sistema e como liberar, não tanto falar em quais são, ok? Então, pessoal, está aí o capítulo bem focado, exemplos práticos, passos de estudo, assistir a videoaula observando somente 2 vezes e anotando dúvidas.
assistir a videoaula agora fazendo os scripts 2 vezes, isso é, façam meus scripts novamente. Acessar a pasta exercício e dar uma olhada. Claro que na pasta exercício eu acho que não tem exercício muito focado para controle de usuário, mas lá tem select, insert, update para serem feitos. E realizar o exercício de fixação abaixo e encaminhar os selects no e-mail. Para encaminhar os resultados, quem acertar todos vai estar ganhando um prêmio. Então aqui está todos, ó, faço uns questionamentos, deixei em inglês para vocês já se ambientarem com a prova. São exatamente 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 exercícios para vocês fazerem aí, para ficar bem afiado para usar no seu dia a dia e para estar fazendo a prova de certificação, ok? Então, pessoal, abraços aí, bons estudos.